Ferro, um elemento tão importante que sempre que eu falar dele junto com hematologia, você sempre vai fazer associação com anemia. E dele a gente vai falar um pouco hoje e muitas outras coisas também. Então chega mais aí que hoje é dia de Me Conta Mais. Mas antes de começar o vídeo, é muito importante que você faça o seguinte, você se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente tiver aqui no canal, beleza? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o ferro, junto com a hematologia, a gente sempre faz associação com a produção dos nossos eritrócitos, com a quantidade desses eritrócitos, com a hemoglobina. Enfim, quando ele está em boa quantidade, a gente pensa em uma boa condição para a hemácia. Quando ele está muito baixo, a gente já pensa nesses quadros de anemia, muito ligado à anemia ferropriva. Mas e se eu te contar que a gente pode ter condições onde o meu ferro ele está normal e mesmo assim eu tenho uma anemia? O que você me diria? Tá errado, tá certo, tá maluco, fora de uma? Pois bem, pessoal, essa é uma situação muito clássica nas anemias decorrentes de doenças crônicas. O que é uma doença crônica? Aquelas doenças onde a gente tem uma progressão lenta, onde o indivíduo normalmente passa a vida toda com aquele tipo de patologia. E essas doenças crônicas, ela tem uma característica muito importante, que é o quadro inflamatório. Veja só, quando a gente fala que uma doença tem um quadro inflamatório, no caso aqui das anemias por doença crônica, né? A gente está falando que a gente vai ter a participação do nosso sistema imunológico. Então eu posso dizer que esse tipo de patologia ele é imunomediado. E tem aqui até alguns exemplos, né? Quadro infeccioso, as neoplasias, no caso do câncer, as doenças renais e as doenças autoimunes, dando destaque aí, por exemplo, para a artrite reumatoide. Mas vamos com calma. Primeira coisa, como é que essa anemia ela vai aparecer no meu hemograma? Bem, ela se destaca por ser uma anemia normalmente normocítica, mas também pode aparecer microcítica. Além disso, a gente também vai encontrar aí um quadro de reticulopenia. E o que isso quer dizer? Que a minha medula ela está com baixa produção. A gente diz que está hipoproliferativa, então está produzindo pouca hemácia. E lá na bioquímica, quando a gente vai olhar, veja só, transferrina, ela também pode estar normal ou baixa, e aí ó, ferritina vai estar ou normal ou aumentada. Vamos lembrar do seguinte, pessoal, ferritina, ela não é o melhor marcador para a gente observar os quadros de anemia. Ela é um marcador bastante sensível, aliás, para o quadro de inflamação. Então, como a gente já falou que a inflamação é comum para essas doenças, ela realmente vai estar aumentada. Mas, meu Deus do céu, o que tem a ver inflamação com a diminuição da minha eritropoese, a anemia? Bem, o esquema ele é bem simples, apesar de ter alguns outros mecanismos que eu também vou passar para você. Foi visto o seguinte, que quando a gente tem, né, esse quadro inflamatório, as nossas células de defesa, as nossas células endoteliais ou outras células que estejam participando diretamente desse processo de inflamação, elas produzem as famosas citocinas. E essas citocinas, elas têm algumas ações ali que inibem a minha eritropoese. Dessas citocinas bastante importantes nesse processo, a IL-1, o TNF-alfa, beta e gama e o fator de necrose tumoral alfa. E quais são os principais mecanismos que a gente já conhece sobre esse quadro? Como é que eles acontecem, né? E eu separei aqui para vocês alguns mecanismos bastante interessantes para a gente entender melhor. Veja só, nosso macrófago lá no sistema retículo endotelial, que é aquelas situações onde a gente vai reaproveitar alguns elementos através da destruição de outros elementos. Lembra do baço? O baço participa desse processo, né? Efetivamente, ele é o lixeiro ali que vai tirar essas hemácias, por exemplo, defeituosas. Então, meu macrófago que participa desse processo, ele vai estar super estimulado a destruir as hemácias, que ainda estão boas, pessoal. Então, por exemplo, essas hemácias têm um prazo de vida aí útil na nossa corrente sanguínea de mais ou menos 120 dias. Ele tira em 80 dias, então eu vou ter uma diminuição em consequência disso. Outro processo importante é que essas citocinas,
elas induzem mais rápido os precursores das hemácias ao quadro de apoptose. E além disso, elas estimulam a produção do que a gente chama de radicais livres, né? Que acaba sendo tóxico para essas células também. Então, em consequência disso, também eu vou ter menos hemácias, menos glóbulos vermelhos no meu sangue. E isso vai trazer como consequência a anemia. E além disso tudo, tem esse esqueminha aqui bastante interessante também, que é quando a gente tem a ligação de um peptídeo chamado de epsidina ao porteiro da nossa célula, o enterócito, lá no intestino. Vamos lembrar do seguinte: o intestino é onde a gente tem, quando a gente se alimenta com algum alimento rico em ferro, é lá que acontece a absorção desse ferro. Então imagina assim, a epsidina é como se fosse o chefe de segurança e a ferroportina, esse outro elemento que está aqui no início da célula, a gente diz que ele é o porteiro. É ele quem faz com que o ferro ele possa entrar por uma questão de estoque, né? Eu vou utilizar esse ferro em algum momento, então eu fico estocando ali. É ele também quem deixa o ferro sair para eventuais situações em que eu precise desse ferro. Por exemplo, para eu fabricar os meus eritrócitos. Nessas doenças inflamatórias que a gente está falando, nosso corpo ele acaba produzindo uma quantidade bastante grande aí da epsidina. A epsidina é o chefão, né? É quem manda em todo mundo. Então, o que essa epsidina ela faz? Tem aqui a célula, o enterócito, e aí a gente tem a ligação dessa epsidina com o porteiro, que é a ferroportina. É como se a epsidina chegasse aqui no trabalho do porteiro e dissesse o seguinte: não vai subir ninguém. Ela se veste de Capitão Nascimento. Ninguém entra, ninguém sai. E ela pega a ferroportina e leva para dentro do prédio, para dentro da célula. E como a ferroportina é o porteiro, o ferro não vai ter como sair. Além disso, também a epsidina, junto com a própria ferroportina, eles são degradados em seguida. É aí que o ferro não vai sair mesmo, né? Então, esse ferro que foi absorvido antes por uma questão de estoque, ele não vai ter como seguir o seu destino, não vai ter como ir lá para a medula para ele ter a incorporação dele naquelas células mais jovens e efetivamente produzir depois os nossos eritrócitos. O mesmo processo também ocorre aqui nos nossos macrófagos. Veja que a representação, o processo, ele é basicamente o mesmo. Ligação da epsidina com a ferroportina, ela é degradada em seguida e o ferro que esse macrófago, aquele que está superestimulado lá, absorveu das hemácias, não vai ter como sair. Então, quando eu dosar o meu ferro, mesmo em alta quantidade ou normal, eu vou ter um quadro de anemia, porque esse ferro ele está preso. Além daquelas outras situações que a gente já falou, né? Da toxicidade, da retirada das hemácias circulantes pelos macrófagos. Então, esses são os mecanismos mais bem estabelecidos, mais conhecidos. Anota essa informação aí. Paciente com anemia, com ferro e ferritina normal, mas está lá com um quadro infeccioso, é portador de alguma neoplasia, tem alguma doença autoimune, a anemia pode ser consequência desses processos. Valeu então, espero que vocês tenham gostado, agradeço por ter visto o vídeo até o final, muito importante agora que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para pelo menos uma pessoa que é muito importante para mim. Importante também que você já deixe o tema aí para o nosso próximo vídeo. Certinho? Forte abraço, tchau, tchau.